Pessoal, bem-vindos à nossa aula de Química. Hoje nós vamos trabalhar tabela periódica, falar para vocês alguns conceitos referentes à história, à organização dos elementos e como que eu posso utilizar essa ferramenta para uma pesquisa dentro da Química. Fica comigo e vamos para a nossa aula. Bem-vindos então à nossa aula de tabela periódica dos elementos. Vamos trabalhar algumas informações que são muito importantes em relação a essa ferramenta que utilizamos nas nossas aulas de Química. Hoje eu vou ensinar para vocês algumas coisinhas bem bacanas a respeito da tabela periódica. Eu gostaria que vocês então prestassem bastante atenção nos dados que nós vamos trabalhar. Bom, a tabela periódica, ela nem sempre foi como a gente conhece, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é: por que organizar os elementos? Por que organizar os elementos? Tá? Essa pergunta, ela é feita muitas vezes pelos alunos, e há uma resposta bastante simples para isso, tá? Os elementos eles são organizados na tabela periódica devido à necessidade de organização da informação científica. Olha só. Gente, o ser humano ele tem necessidade de organizar as informações de uma maneira sistemática e de uma maneira lógica, para que ele possa então, a partir dessa organização, entender a natureza que o cerca. Com os elementos químicos não foi diferente. Então, os químicos eles se sentiram necessitados de criar um padrão para aqueles elementos que haviam sido descobertos até então. Vamos pensar o seguinte, vários elementos da natureza, cada elemento com suas características, então surgiu a necessidade dessa organização. Então a história da tabela periódica é uma história bastante rica, até 2019, a tabela periódica ela completou então 150 anos da sua existência. Então 2019 foi um ano bastante memorável para os químicos, estudantes e tudo mais, E assim, surgiu um químico chamado Mendeleev. Mendeleev era um químico russo, tá? Ele era professor na Universidade de São Petersburgo e ele criou o sistema de organização que foi primordial para a criação da tabela periódica atual. Então, por isso, Mendeleev ele recebe o título de pai da tabela periódica. Ai, professor, isso é só história. Mas isso é legal porque a gente entende como as coisas elas vão acontecendo. Junto com Mendeleev, um outro químico alemão chamado Julius Lothar Meyer também descobriu um padrão para os nossos elementos. Ele criou uma tabela, porém, Mendeleev ele se destacou porque ele era de uma genialidade incrível. Então, além de criar a tabela periódica, ele previu que novos elementos poderiam ser descobertos. Então ele previu, essa situação. O que ele fez? Ele não tentou organizar os elementos apenas os que existiam. Ele deixou lacunas em sua tabela, em sua organização, para que elementos, quando fossem descobertos, pudessem ocupar essas lacunas, ok? O padrão utilizado por Mendeleev, então o padrão que ele utilizou para organizar os elementos químicos foi a massa
e a reatividade dos elementos. Olha só que padrão interessante, massa e reatividade. Então, os elementos de Mendeleev, eles eram organizados em ordem crescente de massa e organizados em grupos conforme os compostos que eles formavam com oxigênio ou com hidrogênio, tá? Bom, na década de 30, um cientista inglês chamado Henry Moseley, ele descobriu, né, que elementos químicos diferentes, eles possuíam quantidades diferentes de prótons no seu núcleo. Então, Henry Moseley, ele criou o que a gente chama de conceito de número atômico. Então, ele criou o conceito de número atômico. E aí, Moseley, tá? Ele ordenou os elementos químicos de Mendeleev seguindo um outro padrão. O número crescente de número atômico. Então ele organizou os elementos químicos de maneira que eles se orientavam em ordem crescente de números atômicos, tá? E é dessa maneira que nós encontramos a nossa tabela periódica atualmente. A tabela periódica atual, pessoal, então, ela representa todos os elementos químicos que já foram descobertos e esses apresentam-se em ordem crescente de números atômicos. Outro detalhe, que a nossa tabela periódica, ela é formada, então, por 7 linhas, 18 colunas, né, como a gente consegue observar na tabela periódica que a gente utiliza na sala de aula. Bom, então vamos entender o que é cada uma dessas estruturas. Então vamos primeiramente trabalhar as linhas da tabela periódica, tá? As linhas, elas também podem ser chamadas de períodos, tá? São chamadas de períodos. E o que esses períodos representam? Cada linha, então vamos colocar aqui, cada linha representa um número de camadas na eletrosfera. Então cada linha representa um número de camadas na eletrosfera. Se vocês lembrarem, na eletrosfera, então vamos lá lembrar, né? Eletrosfera, ela é formada por 7 camadas. E a tabela periódica, ela é composta por 7 linhas. Então vejam só como esse arranjo, né? Ele é muito exato, tá? 7 linhas, 7 camadas. Então, eu vou contar, né, o número de linhas na tabela periódica, vou localizar meu elemento, na linha que ele tiver, indico o número de camadas que ele vai ter na eletrosfera. Então, eu não preciso agora fazer distribuição eletrônica para que eu possa fazer essa dedução. Basta que eu conheça a minha tabela periódica. Então, aqui eu tenho um exemplo de tabela periódica para vocês, tá, pessoal? Só para vocês, né, observarem. Aqui eu tenho todos os elementos químicos conhecidos atualmente. Essa situação que eu passei para vocês, né? O número de... A linha onde o meu elemento químico se encontra, ele representa o número de camadas na eletrosfera. Então, por exemplo, se eu quiser saber quantas camadas eu tenho na eletrosfera do átomo de berílio, eu não preciso fazer a distribuição eletrônica. Eu sei que ele está na primeira, segunda linha, então ele tem 2 camadas na eletrosfera. Outro elemento químico, vamos ver aí, o vanádio, tá? Vanádio, letra V. Ele está na linha 1, 2, 3, 4, está na 4ª linha. Significa que o vanádio tem 4 camadas na eletrosfera. Vamos ver aqui, elemento químico prata. Então,
1, 2, 3, 4, 5. Quinta linha. Então a prata, pessoal, ela tem 5 camadas na eletrosfera. Uma coisa que eu já vou adiantar para vocês, estão vendo esses dois espacinhos aqui em branco? Este quadradinho aqui, ele representa esta primeira linha de elementos químicos que eu tenho aqui. E este segundo quadradinho representa esta linha de elementos químicos que eu tenho na parte de baixo, tá? Então, se está a primeira linha, tá na sexto período, então todos os elementos aqui deste grupo têm 6 camadas na eletrosfera. Esse segundo quadradinho representa a segunda linha, a linha de baixo. Então significa que todos esses elementos aqui, eles apresentam 7 camadas na eletrosfera. Ok, pessoal? Então, a linha que o elemento químico se encontra representa o número de camadas na eletrosfera. Continuando, vamos falar agora das colunas da tabela periódica. Então, as colunas, pessoal, podem ser chamados de grupos ou ser chamados de famílias. E o que essa informação ela nos traz? Grupos ou famílias, elas englobam elementos químicos que apresentam propriedades ou características semelhantes, tá? Propriedades ou características semelhantes. Então, os grupos ou famílias, eles são as linhas verticais. Então, acabei deixando passar. Ou os períodos são as linhas horizontais, enquanto que as colunas, grupos ou famílias, são as linhas verticais da minha tabela. Ok? Para ficar fácil da gente entender, eu vou fazer um exemplo para vocês de elementos que apresentam a mesma propriedade. Então, eu vou pegar aqui exemplos. Vou trabalhar como exemplo o elemento químico boro, número atômico igual a 5. O elemento químico alumínio, número atômico igual a 13. O elemento químico galho, número atômico 31. E o índio, número atômico 49, tá? Então aqui, pessoal, eu tenho elementos químicos com características semelhantes, tá? Como que eu sei que eles estão na mesma coluna da tabela periódica? Ou, reformulando a pergunta, sabendo que eles estão na mesma coluna da tabela periódica, como que eu sei que eles apresentam características semelhantes? Então, para eles, eu vou fazer a distribuição eletrônica para a gente entender. Poderia pegar outros exemplos, mas escolhi esses 5 por serem diferentes dos demais. Então, fazer a distribuição eletrônica para o boro. Vejam a importância da gente entender aquele conceito de distribuição eletrônica, então. Boro, 1s2, 2s2, 2p1. Observem que o boro ele tem como subnível mais energético o 2p1 e ele apresenta na sua camada de valência 2 mais 1, 3 elétrons na camada de valência. Então essas são as informações que eu vou trabalhar agora. Alumínio, 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Então, para o alumínio, eu tenho 3p1 como subnível mais energético e tenho também 3 elétrons na camada de valência. Então, vejam que a distribuição eletrônica, tanto para um quanto para o outro, ela terminou em subnível P1. Estão vendo? Subnível P1 nos dois casos. Galho, 31. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1. Então vejam que o galho também terminou a distribuição eletrônica em subnível P1. Então aqui eu tenho
4p1. E ele apresenta 3 elétrons na camada de valência. Índio, número atômico 49. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, depois do 5s2 vem o 4d10, 5p1. A distribuição eletrônica para o meu elemento índio. Então vejam, novamente terminou em subnível P. Então 5p1, 2 mais 1, 3 elétrons na camada de valência. Então, vejam que todos esses elementos, né, todos esses 4 elementos, eles têm 3 elétrons na última camada, e o último subnível é o subnível P, com 1 elétron na distribuição eletrônica. O elemento boro, ele tem 2 camadas. O elemento alumínio tem 1, 2, 3 camadas. O galho tem 1, 2, 3, 4 camadas. E o elemento índio tem 1, 2, 3, 4, 5 camadas. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês, pessoal? Eu estou mostrando isso porque, vejam, elemento químico boro está na primeira, segunda linha da tabela periódica, no segundo período. Então, 2 camadas, como eu fiz para vocês na distribuição. O alumínio está no terceiro período, então 3 camadas na eletrosfera, como eu fiz na demonstração da distribuição eletrônica. O galho está no quarto período, então vejam, 1, 2, 3, 4, o galho está aqui, e o índio está no 1, 2, 3, 4, 5, quinto período, 5 camadas na eletrosfera. Exatamente como eu fiz para vocês, ok? Exatamente como eu determinei para vocês. Aqui eu trago para vocês uma representação, né, da esquemática de uma tabela periódica. Então, para a gente entender, né, a maneira como eu posso chamar os meus elementos químicos, então eu dividi a tabela em setores. Essa primeira coluna que eu tenho aqui para vocês, né, que corresponde aos grupos 1 e 2 da tabela periódica, todos os seus elementos químicos, quando eu faço a distribuição eletrônica, ela tem como último subnível na distribuição o subnível S. Essa segunda coluna mais alta, tá, esse conjunto de elementos que vão do grupo 13 até o grupo 18, na distribuição eletrônica eles têm como subnível mais energético o subnível P. Os elementos químicos que vão do grupo 3 até o grupo 12 da tabela periódica, eles têm como subnível mais energético o subnível D. E os elementos dessas duas linhas que tem aqui embaixo da tabela periódica, ele tem a sua distribuição eletrônica, né, terminada em subnível F. Então eu posso pegar qualquer um dos elementos que estão aqui dentro dessa região, fazer a distribuição eletrônica e eu vou ver que eles seguem essa regra. Então, se eu sei dessa condição, fica fácil de eu trabalhar a minha informação. Com base nisso, eu consigo, então, promover uma classificação dos meus elementos. Então, a gente tem uma classificação dos elementos na tabela periódica. Então, eu posso classificar os meus elementos de 3 maneiras. Chamá-los de representativos. Os representativos são todos aqueles elementos cuja distribuição eletrônica termina em subnível S ou P. Então, grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 da tabela periódica. Temos também os elementos que são chamados de elementos de transição. E os elementos de transição são todos aqueles que a distribuição eletrônica termina em subnível D. Então, colunas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, todos esses elementos são chamados de elementos de transição. E temos também os elementos que são chamados de transição interna.
Os elementos de transição interna, eles têm a distribuição eletrônica terminando em subnível F. Então, todos os elementos conhecidos como terras raras, que são aquelas duas linhas na tabela periódica, né, são elementos de transição interna. Então, as terras raras, elas correspondem à série dos actinídeos e a série dos lantanídeos. A série dos actinídeos e dos lantanídeos, né, são as nossas terras raras, aquelas duas linhas na parte de baixo da tabela periódica, tá? Outra coisa, né, os grupos ou famílias, eles também recebem denominações de acordo com as características dos elementos. Então a gente tem, por exemplo, que o grupo 1, ele é chamado de grupo dos metais alcalinos. E aqui eu tenho lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio dentro do grupo dos metais alcalinos. O grupo 2, ele é chamado de metais alcalino terrosos, que corresponde ao grupo que tem berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Tá? Então, os nossos elementos. O grupo 13, né, família do boro, que, né, corresponde aos elementos boro, alumínio, galho, índio, tálio e nirrônio. Tá? Então, a família do boro. A família do carbono, né, o grupo 14, ele corresponde aos elementos carbono, silício, germânio, estânio, chumbo e fleróvio. O grupo 15, a família do nitrogênio, nós temos os elementos nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, bismuto e moscóvio dentro desses grupos. O grupo 16 da tabela periódica, conhecido como grupo dos calcogênios, né, onde eu tenho oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio e livermório. Então, o grupo 17, onde eu tenho os halogênios, né, também chamados de halogênios, onde eu tenho flúor, cloro, bromo, iodostato e tenecino. E o grupo 18, o grupo dos gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e oganesson. Então, essas nomenclaturas, pessoal, elas são bastante interessantes, porque quando eu vou me referir a um determinado conjunto de elementos, eu não preciso dizer os elementos do grupo 1, ou os elementos lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Eu digo apenas os metais alcalinos. Então, os metais alcalinos apresentam características assim, 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 são bastante reativos, né? Quando reagem com água, formam bases fortes, que alcalinizam o meio e tudo mais. Tá? Então, eu posso trabalhar dessa maneira. Então, essas denominações são denominações que são bastante importantes. Ok, pessoal? Na próxima aula, eu vou explicar para vocês, então, a classificação dos elementos que eu tenho dentro da tabela periódica, de acordo com as características dos elementos, tá? E trazer mais algumas informações referentes aos nossos elementos químicos, então. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.